Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem. João Augusto Cora na voz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já falei dos perpétuos algumas vezes, esse é o terceiro vídeo dos perpétuos. Então eu não vou explicar quem são os perpétuos ou o que são os perpétuos, vai estar no card, é só você assistir, tá? Vamos direto para o ponto de hoje: a morte de Morfeus. Uma pergunta: Morfeus é o sonho. O sonho pode morrer? Essa é a pergunta que eu vou te fazer. Um sonho morre? A resposta é: a entidade sonho é um perpétuo. O que é perpétuo não pode morrer. Ou seja, enquanto existir um ser humano, um ser consciente, existirão sonhos. Logo, o sonhar não pode morrer. O reino do sonhar é atrelado à existência humana, ou seja, o sonho é um perpétuo. Ele é imortal. Bem, tem como ele morrer. A segunda temporada de Sandman nos mostrou isso. E também tem nas HQs. Eu vou dar uma explicada para vocês como é que se mata o sonho, ou melhor, como é que o sonho morreu e outro sonho apareceu. Tudo isso nesse vídeo. Para ficar de fácil entendimento, primeiro vamos recapitular algumas coisas. Os sete perpétuos são entidades perpétuas que não têm um corpo físico material cravado. Eles são conceitos. Isso eu já falei no primeiro vídeo. Ponto. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque já tem um vídeo que entra nesses detalhes. Sendo assim, eles são imortais. Eles não podem morrer por doença, não podem morrer por velhice, não podem morrer por nada disso. Eles são conceitos universais e cumprem um papel no universo. Mas mesmo os perpétuos seguem regras. E essas regras não podem ser quebradas. Ah, mas espera aí, João. Esses caras seguem regras? Sim, seguem regras invioláveis, diga-se de passagem. São leis invioláveis. E há seres que garantem que essas leis sejam cumpridas. As regras que eles seguem é: cada perpétuo deve desempenhar o seu papel no universo. O sonho deve governar o sonhar. O desejo deve governar o desejar. O delírio deve garantir que a loucura e os devaneios humanos prevaleçam. O Destruição, bem, ele delegou a sua função à própria humanidade, nós sabemos por quê. Mas cada um tem o seu próprio reino e deve arcar com suas próprias funções. Ou seja, a morte não pode tirar férias, o sonho não pode tirar férias, e etc, etc, etc. Outra regra: não se deve interferir no livre-arbítrio humano. Isso é uma lei constituinte que a presença da DC Comics já deixou bem clara. O livre-arbítrio humano deve ser preservado. O que os perpétuos podem fazer é influenciar os humanos, não exigir que eles façam nada. Você não pode exigir que um humano faça algo. Eles têm que, por livre-arbítrio, escolher fazer, mesmo que um perpétuo o influencie a isso. Outra regra: os perpétuos não podem matar outros perpétuos, ou seja, não se pode derramar sangue de família. Se você derramar sangue de família, você será punido. Bem, essas são as regras. Agora, eu vou te perguntar: quem garante essas regras? Porque os perpétuos são seres quase atemporais e muito poderosos. Qualquer um dos perpétuos são muito poderosos. Nós estamos falando de conceitos. Então, quem garante que se eles quebrassem essas regras, eles não poderiam sair impunes? Bem, temos uma entidade mais velha do que os próprios perpétuos que pode garantir isso. Quem garante que os perpétuos são obrigados a cumprir as regras são as moiras, as tecelãs do destino, aquelas que tecem a vida e a morte dos seres vivos e dos deuses. Então, elas podem sim interferir diretamente no destino dos próprios perpétuos, garantindo que, se eles descumprissem essas regras, eles seriam severamente punidos. Só que até então, né, até o presente momento, na segunda temporada de Sandman, a gente não sabia qual era a punição, mas a gente descobriu. Os perpétuos têm um poder quase imensurável e eles só tinham que cumprir essas poucas regras, mas aí me vai o Morpheus e descumpre uma das regras. O Morpheus matou um de seus filhos, ele derramou sangue de família. Ainda que seu filho tivesse implorado para morrer, porque tem circunstâncias dessa na série, ele ainda assim violou uma das regras imutáveis e invioláveis que as moiras têm a obrigação de conservar. Quando Morpheus viola essas regras, a linha, o fio do destino do próprio Morpheus é cortado. E assim o Lorde Morpheus morre.
Aí entra um problema. Para conservar a ordem, as moiras mataram o Senhor do Sonhar, mataram Sandman, mataram Morpheus. Após a morte de Morpheus, como fica o sonhar? Como os seres humanos, como os seres vivos, como os mortais podem sonhar? É simples. Morpheus, o sonho em si, o sonhar, é imortal, é inerente, é perpétuo. Mas o Morpheus, que descumpriu as regras, esse é só uma casca, um, uma forma do sonho, e não o próprio sonhar. Tem uma explicação simples: quando as moiras matam o Morpheus da série, né, por derramar sangue de família, elas de fato cortam a linha do destino dele e ele de fato desaparece, morre. Mas o sonho não pode morrer. O sonhar tem que continuar existindo porque os seres humanos, os mortais, precisam do reino do sonhar. Precisa haver o reino do sonhar. Então o que acontece? É simples. Quando um perpétuo morre, sobre muitas aspas, o seu corpo desaparece, vira pó. O seu corpo morre. Mas o seu conceito não desaparece. Ou seja, um outro corpo recebe a sua essência. Outro corpo recebe a essência do sonho e passa a ser o novo senhor do sonhar, com outra personalidade, né? Com outra personalidade, com outra mente, como se fosse outra pessoa, mas com os exatos mesmos poderes do Sandman que a gente conhece. Então, é o mesmo Sandman, chega a ter as mesmas memórias que o Sandman tinha, ele chega a ter o acesso às memórias, mas ele não é a mesma pessoa. Ele tem acesso às memórias e aos poderes do primeiro Sandman, que é o Sandman da série. Mas já é outra pessoa em outro corpo. É como se o sonho tivesse outro recipiente, outro receptáculo para sua essência. Então, sim, o Morpheus da série que a gente conhece foi morto. As moiras o mataram. Mas o sonhar e a essência do perpétuo sonho permanecem em outro corpo. Isso não foi mostrado na série, mas quando o Morpheus que a gente acompanha morre, porque esse evento também é canônico, acontece nas HQs, um novo Senhor do Sonhar nasce. E esse Senhor do Sonhar usa vestes brancas, ao contrário do Morpheus que a gente conhece, que usa sempre vestes negras. Esse novo Senhor do Sonhar usa vestes brancas, tem as mesmas habilidades do sonho que a gente viu e possui as memórias do seu antecessor, embora não seja a mesma pessoa. Eles têm personalidades diferentes, são pessoas diferentes, mas ele representa o sonho, tal como o Senhor dos Sonhos anteriores, tal como o primeiro Morpheus. Esse é o segundo Morpheus, que apresenta um aspecto mais esbranquiçado, como você pode ver, e que a gente só pode ver com o material original do Neil Gaiman, né, que é o HQ do Neil Gaiman, porque não aparece na série. Mas o evento da morte do primeiro Morpheus, que é o que a gente acompanha na série, também acontece nas HQs. Ou seja, os sonhos não morrem, mas o portador do sonhar pode morrer e o seu receptáculo pode ser outra pessoa, né? Outro ser pode exigir, né? Reclamar o direito de receptáculo. No caso, esse segundo receptáculo é aquele bebê que aparece lá na série. Lembra que o Morpheus vai visitar um bebê? Lembra disso? Que antes dele pegar essa missão toda, antes dele ir, ele vai visitar um bebê no mundo desperto. É aquele bebê que se torna o segundo Morpheus. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal. Agradeço a audiência e espero que vocês tenham gostado aí da morte do sonho, né, da morte do Morpheus e de como explicaram a reencarnação do próprio sonho, já que sonho é um conceito que não pode morrer, dado o relativismo que se há uma humanidade, alguém está sonhando, né? É muito interessante esse conceito de que há alguém que possa punir os perpétuos, mas também os sonhos não podem morrer. Esse conceito é muito interessante. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais das moiras num vídeo que conta sobre a mãe delas, que eu estou preparando para vocês.